Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop, a Destruição do Mundo. Então, a gente nota na psicologia e na educação que essa ideia de que o que não se manifesta fisicamente, externamente, não existe, é uma tragédia, porque só o comportamento expresso colocado na prática material é que é considerado, seja uma coisa boa ou ruim. Então, se a criança, o jovem ou o ser humano está cheio de maus pensamentos, alimenta os maus pensamentos, as más intenções, os maus sentimentos, ninguém cuida daquilo. É como se fosse algo inexistente. E vamos dizer, aquela patologia interior vai corroendo o cérebro, o organismo, a energética e fatalmente vai ter a sua manifestação externa também. Mas aí já é tarde demais. Então, às vezes, nesses ataques que a gente vê nas escolas, são muitas vezes crianças que eles dizem, mas puxa vida, eles eram tão quietinhos, não falavam nada em sala de aula, e eram como anjos, né? E dentro, no interior, estavam cheios de maus pensamentos, de inveja, de raiva, de sentimentos de vitimação. Então, quando chega na expressão exterior, a coisa já não tem mais jeito. Então, a sociedade não cuida da vida interior dos seres humanos. Só a psicanálise integral, eu acho que faz isso. E porque o próprio freudismo cuida da vida sexual das pessoas, mas a vida sentimental, a vida do conhecimento, da consciência, isso mesmo interno, é a sua ciência que faz isso, Dr. Kepp. Mas é só a minha psicanálise que faz isso. Porque de tanto atender cliente, de ver o estrago que cada um faz, até assim no aspecto físico, o estrago que faz tendo mau pensamento, então isso mostra que a pessoa não pode pensar mal. Cada maldade que a pessoa pensa, primeiramente vai no corpo dela e mostra. Não existem pessoas horríveis, com aspecto horrível. Então, os famosos criminosos da história, né, têm uma expressão assim diferente. Por quê? Porque ele, em geral, não manifesta o que ele pensa. Imagina se a pessoa parar de manifestar a maldade que sente, quer se vingar do outro, quer ter uma atitude assim de raiva contra o outro, e pensando em matar, e nisso, naquilo, não pode. A pessoa só é livre para fazer o bem e não o mal. A pessoa não pode fazer o mal, porque o mal vai contra a ele próprio, contra a sociedade e contra a espiritualidade, né? Quer falar, Heloísa? Então, o que o senhor está falando, tem pessoas assim mesmo, né? Às vezes são muito mascaradas, com cara de muito boazinha, mas tem essa fera interior, né? E o que o senhor está comentando sobre os 10 mandamentos, então, na verdade, nós pecamos geralmente, né, com esses 10 mandamentos, porque não é só na ação. Quando a gente, por exemplo, lá, não matar, muitas vezes a pessoa tem um ódio violento contra o outro, fica querendo matar
pensando nisso, sentindo isso, esse mal vem todo para ela. E tem esse pacto, né, com o demônio. E a questão de traição? As pessoas acham que traição é só aquela questão física, né? E quando fica só imaginando, andando com os outros, né, também é uma traição. Então, é no pensamento, nos sentimentos. Isso faz um mal enorme para nós mesmos. É por isso que eu escrevi este livro aqui sobre a medicina, né? É a medicina da alma, porque a questão da alma na Idade Média, né? Até Tomás de Aquino cometeu esse erro, achando que a alma do ser humano é pura, que a alma não tem defeito. Todo defeito, vamos dizer, todo pecado vem da alma, toda patologia, né? O que a igreja, o que praticamente a espiritualidade chama de pecado, a ciência chama assim de patologia. É uma coisa errada. E sendo uma coisa errada, tem que prejudicar. A doutora quer falar alguma coisa? Sim. Você sabia desse fato na sua... Não sabia antes de chegar aqui. E também na medicina tem esse falho das intenções. Na medicina não se enxerga que quando nós adoecemos, nós tínhamos uma intenção anterior. Ou, como a doutora Cláudia mencionou, porque vemos uma vantagem na doença ou porque temos intenções muito ruins mesmo, né? De raiva, de vingança, mágoas, preguiça. Isso todo o nosso corpo vai mostrar. O que está invisível se faz visível no corpo. Então, veja o que eu escrevi nesse gráfico. Veja em segundo lugar. A morte vem dos demônios. Vocês sabiam? Nós fomos criados para ser eternos, praticamente, para não morrer. E a morte veio por quem, né? Veio pela atitude demoníaca, do demônio no ser humano que levou para um caminho patológico e ao caminho da morte. Porque existe tanto erro no mundo, né? Por causa praticamente da vida espiritual que veio dos demônios e os seres humanos aceitaram. Veja em terceiro lugar. A pobreza vem dos demônios. Você sabe disso? Que a miséria veio dele também. Veio pela orientação que ele dá. Então, se o indivíduo está num tipo de miséria profunda, se qualquer problema, ele assim se afunda, não consegue acatar, então é porque praticamente ele seguiu um caminho da miséria, um caminho da demência. Quer falar, Sidney? Dr. Kepp, essa questão que o senhor está trazendo é muito importante para o universo religioso, as igrejas, a teologia. Por quê? Na igreja, as pessoas em geral não desconfiam daquilo que elas sentem ou daquilo que elas pensam. Têm sentimentos negativos, sentimentos ruins, pensam, têm ideias negativas, ideias ruins, e não consideram isso, não percebem a necessidade de tratar, de lidar com isso. Porque esses sentimentos e pensamentos, eles podem acabar se transformando numa somatização e a pessoa fica doente. Como o gráfico diz, o demônio traz o mal. Quando você sente ou pensa alguma coisa ruim, você está sob influência maligna, sob influência demoníaca. Então é muito importante conscientizar isso, a quantas anda o nosso sentir, o nosso pensar e verificar, sobretudo, a quantas anda o nosso agir. Mas quando o senhor estudou teologia,
Já havia um estudo sobre as intenções, o pensamento. A única vez na vida, o único lugar onde eu pude estudar isso foi aqui no seu trabalho. Então, quais são os pecados que os religiosos falam, né? Primeiro, a questão da soberba. Segundo, tristeza. Depois, a ira. Depois, avareza. Depois, gula, né? Depois, a questão de luxúria e da preguiça. E não tem nada de pensamento aí, de intenção. Então, e essa questão do indivíduo pensar errado, desejar errado, essa questão é que causa tudo isso no mundo exterior, tudo isso no corpo dele, tudo isso na sociedade. Se o indivíduo pensa mal de uma pessoa, mas pensa assim, mas eu não falando nada, não manifestando, isso não tem importância, é coisa que passa. Não passa nada. Então, nós estamos assim trazendo um conceito de ciência, que qualquer pensamento errado, intenção errada, é terrível para o ser humano. Quer falar, César? Sim, a esse propósito, Dr. Kepp, o senhor escreveu um livro muito interessante, o Metafísica 2. Nesse livro, o senhor tem um capítulo que diz o seguinte, que pensamento e sentimento são formas alteradas de energia. Então, pensamento e sentimento não são coisas abstratas que existem no campo do pensamento e da emoção, longe da realidade. Pensamento e sentimento são energias. Então, pode notar o seguinte, que quando uma pessoa está muito raivosa perto de você, ela não precisa emitir uma palavra para você sentir mal, aquele mal-estar. Por quê? Porque você capta a energia daquele pensamento ruim dela. Tanto é verdade que plantas, elas murcham na presença de pessoas más, não é verdade? Animais ficam doentes na presença de pessoas raivosas ou maldosas. Então, a gente tem que pensar que toda vez que a gente tem um pensamento e um sentimento ruim, a primeira causa disso é afetar a nossa saúde. Nós estamos destruindo o nosso aparelho mental e físico. Por isso que vem as doenças, né? Então, essa é uma questão interessante, porque o demônio, por exemplo, né, ele deve ter essa ideia, a gente não está muito a par disso. Ele deve ter ideia de que ele pode tentar o ser humano, levar para o mal, tudo, que ele está escondido, então o ser humano não vai acusá-lo, não vai ter ideia de que foi ele. Mas esse existe na questão assim da demonologia, que o ser humano é tentado diretamente, dia e noite, por esses anjos decaídos, né? Por esses anjos assim, que não são mais anjos, são demônios, e que não têm o que fazer agora, que fica em cima de cada pessoa para ele, como é que fala, se estrepar, para ele criar problemas para ele ser assim. Veja no quarto lugar o que eu escrevi. A tristeza. Para ser triste, né? Pesaroso, desesperado. Então, traz essas ideias para o ser humano. A indigestão. Olha que interessante. Raiva, ignorância. O que é raiva, né? Ele acha que raiva é natural. Então, ele é ofendido por uma pessoa, tem raiva, quer matar a pessoa. Mas não pode. Mesmo que a pessoa
faça o pior para ele, inimigo dele, ele não pode ter raiva, porque a raiva que ele tem vai prejudicar principalmente a ele. E outra coisa, a rabugice, ignorância, né? Ignorância, rabugice. Então, espera aí, vamos devagar, senão esgota o gráfico. A pessoa que não quer estudar não é preguiça, por que não quer estudar? Ele não pode ser ignorante, inclusive alegar, eu não sabia. Sabia sim. Nenhuma pessoa que praticou o mal, ele ignorava, ele tinha da ideia, não tinha na ideia, então, aquele mal que ele praticou. E depois, né? Rabugice. A rabugice. O indivíduo rabugento já levanta de mau humor. Nós temos até exemplo aqui dentro, que eu não quero falar, já acorda enfesado, atacando. Não pode. Pode só fazer o bem. E depois? Confusão mental. Então, geralmente chega na confusão mental. Por quê? Porque o cérebro é preparado para o bem, para o que é correto. Se coloca ali uma ideia errada, vai contra o cérebro. Então já começa a morrer. Ou a morte, né? A gente não deveria ter morte. A morte é ocasionada por isso, por uma maneira assim muito falsa da vida, ruim da vida. Aí eu falei, mal-estar também, né? É isso também. E o último, né, Cláudio? O mal é a ausência do bem. Sabe que os antigos chegaram a esse ponto. Os antigos, até no cristianismo, chegaram a dizer que o mal é a ausência do bem. Então, o que a pessoa pensa de errado não é de acordo com a vida. Não pode pensar o mal, não pode pensar sobre coisas erradas. Por quê? Porque a vida é certa, tudo que existe é certo, é de acordo com a verdade, com o bem. Se a pessoa tem qualquer ideia diferente disso, então o que acontece? Ele está acabando com a própria vida. Eu podia fazer um comentário, Dr. Kepp, aqui na área de educação, né? Eu estava pensando que seja na educação das crianças nos lares, seja na educação nas escolas, é uma educação muito materialista que foi deixando de lado a espiritualidade. Na escola, com essa questão que a educação tem que ser laica, não pode seguir uma instituição religiosa, tira-se a espiritualidade. E nas casas, muitas vezes, também se nota isso, né? Que deixa-se as crianças livres e sem muitas regras. E o prejuízo que isso causa, porque tira essa noção, inclusive, da atuação demoníaca, assediando as crianças todo o tempo. E se elas não percebem isso, elas não têm defesa. E a diferença que faz nos lares quando se tem uma orientação mais espiritualizada, que se fala de Deus, se fala dos anjos e se fala dos demônios atazanando as crianças. Elas se sentem muito mais reforçadas, né? Inclusive, né, doutora Selma, se fala o que pode e o que não pode. O limite. E que a liberdade só existe no que pode. No que não pode, não tem liberdade. E o que pode? É o bem. Né? Ser bom. Quando a criança chega perto do pai e da mãe e se queixa de uma outra criança, então o pai não deve falar, aquele é um idiota, isso é aquilo, não pode. Tem que falar, não, filho, ele fez isso porque é doente, porque é fraco.
deixa isso para lá. Tem que afastar o filho dos males que ele vai se queixar para os pais, para os outros. Porque se ele encontra um adulto que dá apoio a ele, não, ele precisa de fato ser castigado. Pronto, já criou o filho e qualquer criança no caminho do mal. Não pode levar o mal para as crianças. Tem o Jean-Jacques Rousseau, né? Falou que o ser humano nasce bom e a sociedade perversa, estraga. Em grande parte ele tem razão. Deus não vai criar um ser humano maldoso, não vai criar um ser humano defeituoso. Tudo que sai da mão do Criador é perfeito. Então, Jean-Jacques Rousseau está certo. Agora, o que acontece é, quando ele é criança ainda, de alguns anos, ele vai tendo uma atitude encantadora, né? Geralmente, todo mundo gosta de criança, né? Claro, né? Agora, a pessoa começa a dar uma orientação assim para a criança errada, então está criando assim um ser monstruoso. Até, não sei, Cristo deve ter falado alguma coisa nesse sentido, de se a pessoa fizer um mal para uma criança, para pôr uma pedra de moinho no pescoço enrolado numa corda e se atirar no fundo do mar. Vocês sabiam disso? Sim, sim. Então, sim, claro. O que você acha disso? Então, eu acho que parece que a humanidade não prestou nada de atenção nisso. As crianças são muito maltratadas nesse aspecto de não se preservar a pureza da criança, pelo contrário, induzi-la a patologia do materialismo e tantas outras patologias que se cometem com crianças hoje em dia, né? Então, essas pessoas que fazem isso, agora saiu um filme nos Estados Unidos que está em total sucesso lá, né? Som da Liberdade, ou A Voz da Liberdade, e que justamente enfoca esse problema que está gerando assim a espécie de uma porção, milhões de pessoas estão horrorizadas em saber o que se faz com as crianças no planeta, em silêncio, né? E um monte de gente sabendo e quietos. Qual o nome do filme? Sound of Freedom, o som da liberdade. Então, não pode ensinar a criança a não ser no que está certo e o que está de acordo com a realidade. Porque cada ideia ruim que coloca na cabeça de uma criança é uma destruição na criança. Então, principalmente os pais, né, devem pensar muito sobre isso para evitar qualquer orientação que não seja sã para a criança. De acordo? De acordo. Inclusive, não deixar a criança se entregar a maus sentimentos, a ira, né? A criança, quando fica muito mimada, as birras da criança, a ira da criança, os pais têm que brecar isso, porque senão está ajudando a criança a ficar doente, a se corromper psiquicamente e fisicamente. É um perigo isso. Então, Cláudia, a gente tem que chegar à conclusão que o ser humano só é livre para o bem, para realizar o bem, pensar no bem e ter intenção de fazer o bem. Em grande parte, a civilização americana, que pensava muito no que era bom, teve um grande progresso. Então, ninguém pode pensar o que é ruim
a não ser com prejuízo, não é só fazer. Então, o direito tem que ser corrigido. A gente não é advogado, pode falar, né? O direito só pode, assim, ser direito mesmo quando mostra que não pode colocar coisas tortas, né, para defender a pessoa. Tem que mudar muito essas leis do direito. Deveríamos ter no preâmbulo da Constituição isso que o Dr. Kepp acabou de falar. O ser humano só é livre para pensar, sentir e fazer o bem. E daí você cria uma Constituição. Bom, até a próxima. O que há por trás de um ventilador Kep Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Por isso, quando ouvir falar de Kep Motor, você pode acreditar.